Olá pessoal, bem-vindos ao Fala Febel. E hoje eu quero refletir sobre uma pergunta muito comum no processo de construção de vida e carreira, que é: quais são os obstáculos que podem me impedir de encontrar a carreira certa? Bom, essa pergunta pode gerar diversas reflexões. Eu vou trazer aqui uma compilação de obstáculos, mitos, que eu ouvi muito na minha prática e apareceram muitos nas pesquisas que eu venho fazendo na área de carreira. E eu consegui fechar isso, compilar isso em 7 mitos que podem dificultar a nossa escolha, a nossa transição para uma carreira que faça mais sentido para a gente. O primeiro mito é o mito da bagagem herdada. A bagagem herdada são aquelas informações que a gente recebe dos pais do que é uma profissão ideal ou do que é uma carreira certa. E aí nós ficamos presos nesses ideais e não conseguimos fazer uma transição para talvez uma profissão ou uma carreira que está muito mais alinhada a quem somos. Muitas vezes precisamos nos desprender disso que nos diziam que a profissão certa é ser médico, ou ser engenheiro, ou ser advogado, enfim, seja qual for a profissão. Muitas vezes a gente fica preso nisso e tem dificuldade de fazer uma transição. Então esse é o primeiro mito. Depois nós temos um segundo mito muito interessante quando alguém está fazendo um processo de carreira, que é o mito dos testes vocacionais, onde a gente acredita que existe um teste capaz de dizer qual é a profissão que eu devo seguir. Gente, os testes, eles nos ajudam a criar um repertório, a conhecer um pouco sobre nós. E a partir deste conhecimento, construir uma narrativa que possibilite a tomada de decisão para uma carreira. Não existe nenhum teste capaz de dizer qual é a profissão que você vai ser, porque nós somos complexos, nós somos múltiplos e nenhum teste é capaz de identificar tudo sobre nós. Nem nós vamos conseguir saber tudo sobre nós. Nós pegamos informações e a partir dessas informações nós tomamos decisões. Então, esse também é um mito que pode impedir, a gente fica na esperança de fazer um teste, fazer um teste online, alguma assessment, e que ele vai nos dar a resposta. Não, nós precisamos construir esta resposta. E aí nós então ingressamos, talvez numa faculdade ou não, mas vamos entrar numa faculdade, e aí nós entramos num terceiro mito, que é o mito do legado educacional. Que mito é esse? O mito do legado educacional, ele traz e nos diz que se você se formou em determinada área, você tem que continuar fazendo aquilo para o resto da vida. E naturalmente, nós vamos viver cada vez mais, nós vamos trabalhar cada vez mais, e isso significa dizer que ao longo da vida nós podemos mudar de interesse, nós podemos querer fazer outras coisas, ter outros desejos, até porque o que a gente decidiu há 15 anos atrás talvez não faça mais sentido hoje. Então, se eu me formei em administração, por que eu tenho que estar trabalhando nesta área para o resto da minha vida? Por que eu não posso fazer outras formações, me qualificar para ser outra coisa? Porque a gente está em constante transformação, a gente não precisa ficar preso a esse legado educacional. E aí nós vamos para o quarto mito, que é o mito da escolha certa. O mito da escolha certa diz que existe uma só escolha para a gente, como se eu preciso descobrir, talvez através de testes, através de processos de desenvolvimento, qual é a única profissão que serve para mim. E a gente sabe que não existe uma profissão. Existe a profissão, ou talvez a escolha mais adequada para aquele momento e para quem você é naquele momento. E que isso pode mudar ao longo do tempo. Então não existe uma escolha certa, e o certo e errado, quem diz isso, somos nós mesmos a partir desse processo de construção de carreira. E aí nós vamos então para o quinto mito, que é o mito do emprego perfeito. Então eu fiz a escolha certa e eu tenho um emprego perfeito. Sabe aquele lugar onde você só faz o que gosta, onde seu chefe te valoriza muito, teus colegas são muito colaborativos, você trabalha muito pouco e ganha muito mais do que merece? Sabe esse lugar? Pois bem, esse lugar não existe. Mas existe um lugar onde você consegue empregar a sua melhor versão, você consegue colocar o seu talento, e aí você consegue entregar algo para o mundo. E esse é o lugar que você deve estar. Esse é o seu projeto de carreira. Não uma carreira perfeita, uma carreira idealizada, porque quando a gente idealiza tanto, pode gerar muita frustração. Mas existe sim um lugar muito legal para se estar e que faça muito sentido para a gente. Um outro mito, que é o sexto mito, então, é o mito do sucesso, que acontece muito com pessoas em transição, que chegaram talvez no topo da sua área, chegaram num cargo de presidência, num cargo de gerência muito alta, ganham muito bem, estão muito estabelecidos, e aí se determinam, poxa, eu tive tanto sucesso, como é que eu vou mudar agora? Pois bem,
Isso foi sucesso ou foi importante talvez até aqui. E você pode fazer uma mudança. Talvez tenha que pagar alguns pedágios, dar um passo para trás para dar dois para frente. Talvez você vai buscar outras coisas que você não buscava antes. Se antes você buscava estabilidade, agora você já tem, você quer outra coisa. Então você pode mudar, mesmo já estando muito bem estabelecido numa determinada área ou numa determinada função. E temos aí, finalmente, o 7º mito, não menos importante, que é o mito do estar tarde demais. Nunca está tarde demais para fazer a mudança que a gente deseja. Enquanto tem vida, tem possibilidade de mudança. Por isso que eu digo que sempre que a gente quiser parar para refletir sobre nosso projeto de vida e carreira, é tempo. E faça isso, não deixe a vida passar simplesmente porque a vida ela é curta, mas ela não precisa ser pequena. Espero ter proporcionado algumas reflexões. Não deixe de acompanhar o Fala Febel. Grande abraço e até o próximo vídeo.